Então tá bom. Gente, boa noite. Então, como a Letícia aí apresentou, a gente faz parte do Engenheiros Sem Fronteiras. No próximo slide eu vou falar rapidinho um pouquinho sobre a gente. E meu nome é Marina, apresentando, né, primeiro. Eu faço engenharia ambiental. O Diego faz ambiental também está na equipe. E a Letícia e a Bia fazem civil. E a gente foi convidado aí pela Letícia, pela escola, para a gente estar fazendo esse sistema aí de captação, né, de águas pluviais na escola, né, municipal José Calil Alwaz. Eu acho que é assim que fala. Boa noite, gente. Falando agora um pouquinho para vocês sobre o ESF. Nós somos uma organização não governamental sem fins lucrativos. A nossa sede é na Faculdade de Engenharia da UFJF e a nossa missão é transformar a realidade de pessoas e instituições em situação de vulnerabilidade social através de projetos de engenharia, arquitetura e ações sociais. E a gente atua em 4 eixos, sendo o primeiro deles o eixo educacional, que é totalmente voltado para a melhoria do ensino e a conscientização. Então, um dos projetos que a gente realiza é o projeto de educação ambiental, mas a gente tem outros também, como Adote um Livro, Cultura Sem Fronteiras. E outro eixo também que a gente atua é de empreendedorismo e gestão. Agora, na quarentena, a gente realizou alguns outros projetos nessa área, como projeto de plano de marketing, planejamento estratégico, para algumas instituições. A gente atua também na questão da infraestrutura e assistência básica, onde a gente realiza projetos como de instalações elétricas, revitalizações e reformas, projeto de uso capião. E, por fim, também, a gente atua no eixo da sustentabilidade, onde a gente tem o projeto de captação e reuso de água da chuva, que é o projeto de vocês, e a gente também realiza outros projetos nessa área, que seria projetos como da compostagem, da horta, outros projetos também, tem o PRAD, que é o de plano de recuperação de áreas degradadas, e, ao todo, o nosso impacto no mundo com os nossos projetos e ações sociais é de 7.080 vidas transformadas. A gente já realizou 85 projetos e já passaram pelo núcleo 124 voluntários aí para ajudar a deixar o mundo um pouco melhor. Oi, gente, boa noite. Falando sobre captação de água de chuva, é essencial também a gente falar da importância da água, que a água é fundamental para a permanência da vida na Terra e ela ela é o principal regulador do clima do planeta, ela está presente na estrutura corporal de todos os seres vivos. Ela está presente na maior parte do planeta Terra e cerca de 3% da água distribuída no mundo é água doce. E desses 3%, cerca de 1%, ou seja, uma pequena parte, é água doce de superfície, ou seja, presentes em lagos, rios. E desse 1% dos 3% de água doce, somente 8,8% é abastecimento urbano, ou seja, chega para a gente poder consumir, para poder lavar o carro, poder aguar a horta, por exemplo. Só que, infelizmente, com as mudanças climáticas, a gente percebe que tem um desperdício enorme de água e também está tendo uma escassez de água enorme. Então, a gente percebe constantemente nos noticiários de jornais, revistas, várias reportagens sobre essa escassez de água. O Jornal da USP. Pode passar.
Falando agora para vocês um pouquinho, né, sobre o projeto de captação e reuso, ele consiste em armazenar a água de qualquer superfície onde ela esteja escoando, então seja um telhado ou uma laje, por exemplo, e utilizar ela para fins não nobres, que são fins que não necessitam de água potável. E aí seria, por exemplo, para lavar carro, regar jardim, uma horta, lavar pisos, usar em descarga de sanitários e até mesmo para reserva de combate e prevenção a incêndio e pânico, caso, né, a construção tenha mangotinhos, por exemplo, e o responsável por ela tem interesse em destinar água para essa utilização, também é possível. E falando um pouco da importância dessa água, né, a gente consegue diminuir a chance de enchentes e alagamentos, uma vez que a água que iria para a sarjeta passa a ser armazenada, e em caso de chuva forte, por exemplo, hoje choveu, não foi tão forte assim, mas quando a gente tem uma chuva muito forte, a gente tem uma vazão muito grande, as bocas de lobo podem não conseguir atender essa demanda, né? E aí, se você capta essa água, você ajuda a minimizar essa quantidade de água que vai ir para a boca de lobo, por exemplo, e que pode ajudar a gerar... Boa noite, me desconcentrei aqui. A gerar, por exemplo, enchente. E outra vantagem também que a gente tem com o projeto é uma economia financeira, porque você consegue economizar até 40% de água potável com a utilização dessa água captada. Então, a conta fica mais barata e o uso da água também fica mais consciente, né? E a gente tem também uma segurança hídrica em tempos de racionamento, porque tem muitas regiões do país, principalmente, que a gente não tem esse abastecimento contínuo. Então, se a gente capta essa água e armazena, mesmo que ela não possa ser usada em fins potáveis, a gente tem essa água para ser utilizada em, por exemplo, uma horta, que é algo que é fundamental para a gente, né? Que é o nosso alimento. E, além disso, também a gente tem a minimização da utilização de água potável, onde ela não é necessária, né? Porque se a gente tem essa água na chuva, que é um bem renovável, e a gente está descartando ele, mas a gente pode usar, por exemplo, em uma descarga, por que não usar, né? E deixar essa água ser perdida assim. E agora, falando para vocês um pouquinho sobre os componentes do sistema, a gente tem o telhado, que é a área que vai captar essa água da chuva, e aí do telhado a água vai ir para a calha, que é aquela bem ali embaixo, né, do telhado. Vocês devem estar com isso. E aí, dali, a água vai para os condutores. A gente tem os condutores verticais, inicialmente. E aí, dentro do condutor vertical, a gente vai ter um filtro grosseiro, que é para separar, por exemplo, folhas ou algum grande resíduo para ele não chegar no nosso sistema, né? Onde a água vai estar armazenada. Dali, a gente vai ter um mini condutor horizontal e aí a água vai chegar no nosso reservatório de descarte, que é um reservatório inicial que a gente tem para descartar a água inicial da chuva, né? Que vem um pouco mais suja por conta de chegar para ter o primeiro contato com o telhado. E aí, do reservatório de descarte, a nossa água vai ir para o reservatório, que é onde essa água vai realmente ficar armazenada. E aí, nesse reservatório, a gente vai ter um redutor de turbulência para que a água não vá com tão grande pressão assim e possa fazer movimentação dos resíduos que podem passar ainda, né? Alguns resíduos finos, se você coloca ali com grande pressão, pode gerar alguma turbulência ali dentro da água. E aí, dali, a gente vai colocar também no sistema um extravasor, que é para a água em excesso poder sair, porque, vamos supor, você está chovendo muito, a gente está em alguns dias que está com chuvas todos os dias. E aí, o nosso reservatório já está cheio, e aí não tem mais para onde essa água ir. Aí ela vai passar pelo extravasor e vai sair. E a gente tem a torneira, que é por onde a gente vai pegar essa água para utilização. E aí, falando agora um pouquinho sobre as etapas do projeto, ele é dividido em 4 etapas. A primeira etapa é o levantamento de informações. Então, a gente faz um alinhamento da demanda e o levantamento de medidas. Então, igual a gente foi na escola, a gente conversou com a Letícia, a gente entendeu o que ela esperava, a gente viu as possíveis áreas que o reservatório podia ficar, a gente entendeu qual seria a utilização da água do reservatório, e aí a gente faz esse primeiro levantamento e alinhamento geral. Depois, a gente faz um estudo e um dimensionamento. E aí, para isso, a gente utiliza as ABNT, né, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que ela apresenta as orientações, as técnicas e os parâmetros básicos necessários para a realização de todo o projeto técnico realizado para que o projeto apresente um desempenho e eficiência que foi determinado para sua utilização.
Então, a gente utilizou para o projeto duas normas técnicas, que foi a NBR 10844, que é para instalações prediais de águas pluviais, e a NBR 15527, que fala sobre o aproveitamento de água da chuva em áreas urbanas para fins não potáveis. A gente fez esse estudo dessas normas para auxiliar a gente no dimensionamento do sistema. Depois disso, a gente partiu para a etapa de execução, que foi recentemente, né? A gente fez aí essa semana, e aí foi quando a gente fez, de fato, a instalação do sistema. E dentro dessa etapa, né, de estudo, dimensionamento e execução, a gente teve também a compra dos materiais, né? A gente fez o orçamento e comprou tudo. E aí agora, depois da execução, que o projeto é todo entregue, a gente tem a etapa de manutenção do sistema ao longo dos anos, para que a gente consiga que esse sistema desempenhe sua eficiência ao longo de todos os anos. Demorei aqui para desmutar. E agora sim, começando um pouquinho, né, a falar do dimensionamento em si, como é que funciona toda essa etapa aí de cálculo. Eu vou tentar ir um pouco mais por cima, mas no final, qualquer coisa vocês podem perguntar, que eu acho que o público aí varia um pouquinho, né? Uns podem ter um pouco mais de facilidade do que outros. Mas primeiro, começando aí com a área de contribuição. Como a Bia já falou aí, vai ser a área do telhado, de uma cobertura, de uma laje, que vai captar essa água e realmente guiar ela, né, para onde a gente quer armazenar. Então, essa área do telhado, né, ou da superfície, ela vai captar essa água da chuva e, segundo a norma, ela é calculada, obviamente, né, depende de como ela é a superfície, mas nesse formato, assim, regular, né, de telhado, o mais comum, tem essa fórmula que a gente segue. Então, aí, eu não sei se tem algum aluno presente, né, a matemática com certeza vai estar presente aí nessa etapa, mas tem algumas situações, como foi o caso aí da quadra no colégio, em que essa viabilidade da medida, né, da gente subir com uma escada, realmente medir ali na hora, é um pouco mais complicado. Então, no caso da quadra, né, que era tudo muito alto e enorme, o acesso era muito difícil, a gente fez essa medida aproximada por meio do Google Earth. Então, o Google Earth, ele faz esse cálculo de área, ele faz cálculo de perímetro, distâncias, e foi assim que a gente mediu a área do telhado lá na escola. Fica uma medida aproximada, porque é a projeção, mas para efeitos assim de cálculo, aproximação, principalmente considerando todo o tamanho, né, do telhado, que é enorme, não tem problema nenhum. A seguir, a gente vai para a etapa de cálculo da estimativa de consumo. Então, o que significa isso, né? A gente vai realmente calcular uma estimativa do quanto de água que a gente quer, que a gente deseja para o uso que a gente está pensando para essa água. Então, por exemplo, para o caso da escola, né? A gente conversando com a Letícia, ela passou para a gente que ela pensou em armazenar essa água aí, principalmente para a horta, que era a ideia principal dela, mas também para a lavagem do piso da quadra e para a lavagem do piso do pátio interno do colégio, que é para dentro da escola ali, né? Eu não sei se muita gente acho que não conhece. Mas de qualquer forma, né? Então, como que a gente fez esse cálculo, essa estimativa? Na literatura, em alguns livros, artigos, em variados materiais, a gente tem algumas tabelinhas que passam para a gente, eu vou até passar o slide, depois eu volto, por exemplo, essa daqui, que passam para a gente uma ideia da vazão que é gasta com cada atividade. Então, aqui, por exemplo, na segunda linha, olha, gramado ou jardim, ou seja, uma irrigação. Então, uma média aí de gasto de uma vazão para esse tipo de uso, e também lavagem de piso, que não está aqui, né, nessa tabela em específico, mas que também tem esse valor, é estimado aí um gasto de 2 litros a cada uso, ou seja, a cada dia, por metro quadrado de área. Então, como é que a gente fez? A gente mediu aproximadamente, né, por meio do Google Earth também, a área, tanto da horta, tanto do piso da quadra e do banheiro da quadra, né, quanto uma medida aproximada também do piso do pátio. Então, a gente tinha aqui a área de cada espaço. Eu acho que essa janelinha está na frente, mas eu não sei. E a gente perguntou para a Letícia também qual que era a frequência que essa água era utilizada. Então, com que frequência é lavada a quadra? Com que frequência é lavado o piso do pátio? E a frequência da horta, a gente pegou aí uma estimativa de quatro regas, né, por semana, colocou todas essas frequências mensalmente, para a gente padronizar aí, né, por tudo por mês, e fez a conta. Então, a gente tinha área, a gente tinha frequência de uso dessa água e a gente tinha uma vazão estimada para cada uso. Com isso, a gente conseguiu aí uma vazão mensal estimada, utilizada por mês, para cada uso, e a soma, que deu quase 19 mil litros, em outro slide vai aparecer a soma total.
a tabelinha que eu já mostrei para vocês. E uma próxima etapa do cálculo é a gente vai precisar utilizar dados pluviométricos, é claro, né? Até porque como é que a gente vai saber o quanto de chuva que a gente vai conseguir armazenar? Então, primeiramente, assim, alguns conceitos básicos, né? Primeiro, intensidade pluviométrica média, que é dada em milímetros por hora. Então, para quem não sabe, né, o que significa esses milímetros da chuva? É a quantidade, é a altura da água, no caso milímetros, que ela vai subir em 1 metro quadrado de área, durante, no caso, né, da intensidade, que é por hora, em 1 hora. Então, por exemplo, se chover 5 milímetros por hora, a gente vai ter em uma área de 1 metro quadrado, 5 milímetros de altura ali de água durante, né, ao final da hora. Então, aqui uns conceitos, acho que, no caso, período de retorno, né? Um conceito um pouquinho novo, talvez, para alguns. O que significa período de retorno? Período de retorno é dado, na verdade, para qualquer evento hidrológico. Então, esse evento hidrológico pode ser chuva, pode ser qualquer evento hidrológico. Então, o que acontece? A definição, vamos supor que chuva muito forte, uma chuva muito doida, que choveu, sei lá, durante meia hora, choveu, eu não tenho nem noção para falar, X milímetros. Então, o período de retorno ele vai indicar para a gente uma estimativa de daqui a quanto tempo, daqui a quantos anos essa chuva, esse evento hidrológico vai se repetir. Então, é essa ideia que passa para a gente. E a duração é duração realmente. Então, quanto tempo dura essa chuva? Dura 5 minutos? Dura 10 minutos? Dura 15 minutos? Aproximadamente também. Então, conforme aí a norma que a Bia já passou para a gente, uma delas, né? Para a gente dimensionar um sistema de captação de águas pluviais, a gente considera aí, a gente fixa esse período de retorno em 5 anos e um tempo de duração de 5 minutos. Então, o que isso significa? Que a gente está considerando uma chuva que é forte o suficiente, né, para a gente pensar que ela vai acontecer mais ou menos de 5 em 5 anos e vai durar apenas 5 minutos. O que geralmente significa, né, um tempo menor que a chuva vai ser um pouco mais intensa. Então, definido isso, a gente usa essa fórmula aí bem cabeluda, assim, né, para alguns pode ser, que é da equação da intensidade pluviométrica para Juiz de Fora. Essa equação serve só para Juiz de Fora e foi o que a gente usou no nosso cálculo do dimensionamento. Então, a gente colocou o tempo de retorno de 5 anos, a duração de 5 minutos, e deu aí para a gente uma intensidade pluviométrica de 160 milímetros por hora. Foi o que a gente utilizou nos nossos cálculos. Então, se não for Juiz de Fora, né, se for outra região, a norma também dá para a gente uma tabelinha, que não tem todas as cidades, não tinha Juiz de Fora, mas tem muitas cidades, a tabela é completa, né, na norma, então acho que é uma página inteira assim, de cidades, só que tem, né, diferentes períodos de retorno. A gente considera aí sempre 5 anos para 5 minutos. E a seguir, a próxima etapa é o cálculo da vazão de projeto. Então, o que é a vazão, né? Vazão é volume por unidade de tempo. Então, quanto de água que vai estar escoando aí para a gente captar por, né, unidade de tempo, que no caso, na fórmula aí, é minuto, litros por minuto. Então, a gente considera a intensidade, que a gente já calculou, que deu 160 milímetros por hora, a área de captação que a gente mediu e joga na fórmula, e a gente vai ter aí a vazão de projeto, que vai ser utilizada para o dimensionamento dos condutores. Então, essa equação aí, mais uma equação, né, grandinha, é utilizada para os condutores horizontais. Então, você coloca a vazão de projeto. Esse N aqui é um coeficiente que é dado para o PVC, que esse coeficiente tem relação ao atrito do material. Então, quanto dessa água que vai realmente escoar, não sei porque que eu falei escoer, e a gente vai ter aí o diâmetro desses condutores. No nosso caso, do projeto da escola, a escola já tinha quadra, né? Já tinha calha e já tinha os condutores verticais. Então, né, não tem por que a gente não aproveitar esses condutores. Então, a gente aproveitou os condutores verticais, que tem 100 milímetros, e dimensionamos aí, comprando material para instalar os condutores horizontais, que deu aí 150 milímetros. E, é claro, como é que a gente vai definir aí o volume do nosso reservatório? Primeiro, eu queria falar para vocês que, assim, o volume do reservatório, ele não é um cálculo direto, não é que nem as outras etapas que eu mostrei, que a gente vai aplicar uma fórmula e vai ter um resultado certo, específico, e só ele que vai estar certo. Então, na norma, você tem vários métodos, na verdade, acho que pelo menos em 5 métodos tem na norma, cada um considera umas coisas, outros considera outras, e, como eu falei, ele é uma estimativa, não é um valor totalmente fechado.
Então, por exemplo, até mesmo na escola, né, que a gente estava aí com o recurso do edital e tudo, quanto em um sistema residencial mesmo, a gente muitas vezes vai ter limitações financeiras. Então, dependendo, lógico, né, do tamanho do telhado, pode ser que a gente tenha aí, segundo os cálculos, né, uma chuva muito intensa ao longo do ano, então um período, uma região, né, realmente muito chuvosa, mas aí o cálculo vai dar o quê? Não sei quantos mil litros de reservatório, e não vai fazer sentido às vezes. Então, assim, é muito importante a gente não ficar com a cabeça fechada em quanto que vai dar uma certa conta, mas assim, em quanto que a gente consegue armazenar. Então, pensando, né, nessa viabilidade tudo individual, caseira e tudo, é importante falar que, assim, o tamanho de reservatório que você puder é o que a gente geralmente vai acabar partindo dele. Então, pode ser diferentes tamanhos de caixa d'água, como também pode ser uma bombona. Então, você pode comprar uma bombona, você pode conseguir, às vezes, em algum lugar, alguma doação, alguma coisa, não tem problema. Aqui mesmo, nessa figura aqui do meio, foi até de um projeto de outro núcleo dos Engenheiros Sem Fronteiras, eu não vou lembrar agora qual é, mas que eles utilizaram uma bombona e utilizaram como reservatório de descarte daquele volume inicial, a gente vai falar um pouquinho melhor ainda, 2 galões de água. Então, assim, vai um pouco no improviso também e não tem problema. É importante armazenar mesmo o quanto que você conseguir. Então, aqui na escola, por exemplo, a gente colocou a foto aqui, que finalmente ficou pronto, né, de caixas d'água em série. Então, é importante também falar dessa questão espacial. Às vezes você não tem muito espaço para colocar. Eu não tenho espaço em casa, eu não tenho de colocar. Óbvio, né, que depende de casa para casa. Mas também é uma opção colocar algumas bombonas em série, por exemplo. Não tem esse problema. E no nosso caso do projeto da escola, como eu falei, tem vários métodos na norma, né? O método que a gente escolheu foi o método da simulação. E basicamente, né, como que ele funciona para não assustar vocês com essa planilha grande, né? É literalmente uma simulação com base na chuva, na média pluviométrica, né, mensal, média pluviométrica mensal, para Juiz de Fora. Então a gente tem aqui para cada mês, né? Desde, acho que era 1961 até 2018 esses dados, então a gente fez uma média aí com dados do INEMET de quanto que chove aí mais ou menos por mês. A gente teve a demanda, que é a soma lá daquela demanda, daquela estimativa de consumo que eu mostrei para vocês. A área de captação do telhado, nesse caso aqui 714, são só parte do telhado, né, porque a gente não está considerando todos os condutores verticais, por motivos assim de custo também. E a precipitação, com a área de captação, a gente vai ter um volume aí estimado mensal também de chuva. A gente começou pensando, né, por questão espacial e de custo, já estimando mais ou menos quanto que daria, né, um volume de 11 mil litros de água, já pensando em um de 5 mil e 6 mil, né, dividindo as áreas lá, um para horta e outro para quadra, e a gente foi pensando, né? Então, assim, esse é o resultado do nosso método da simulação. A gente começou testando outros valores e concluímos nisso. Então, a cada mês aqui, quanto de água que vai chover, aproximadamente, quanto de água vai ter no meu reservatório no tempo inicial, quanto de água vai ter no meu reservatório no final do mês. E esse overflow aqui é o quanto de água que vai sobrar. Ou seja, cada mês vai chover um volume de água, a gente vai usar um volume de água, vai sobrar alguma coisa no meu reservatório e quanto que vai sair pelo extravasor, ou seja, pelo ladrão. Então, a gente tem aqui uma quantidade muito grande de água, no caso lá da escola, porque, né, eu não sei para quem conhece aí, a quadra é realmente enorme e a gente tem um aproveitamento muito bom de água. Agora falar Boa pouquinho noite, dos... gente. Isso. Agora a gente vai falar um pouquinho dos detalhes do projeto, né? Que como que a gente chegou na quantidade de canos e tudo mais. Primeiro, para a gente fazer orçamentos, definir quantidade de materiais, nós fizemos o esboço do projeto, da parte hidráulica, nós utilizamos esse software, que é o Revit, ou Revit, e nele a gente consegue fazer toda essa montagem em 3D, que aí tem uma visualização muito boa. Nele mesmo já gera a lista de materiais necessários, por exemplo, quanto de joelhos que vão utilizar e tudo mais, e facilita a visualização, né? E aí, por motivos financeiros e espaciais, a gente resolveu, então,
fazer a captação com dois reservatórios, que um seria no corredor, se você puder apontar aí, ô Marina. Então, aí, nesse corredor, a gente colocou 3 reservatórios de 2.000 litros, totalizando 6.000 litros, captando água de 3 canos verticais. E na horta, a gente colocou um reservatório de 5.000 litros, captando também 3 canos verticais do telhado. Na montagem do projeto também, como a Bia falou, lá em cima, que antes da água chegar nos reservatórios, a gente coloca um filtro também para tirar esse material grosseiro que pode estar nas calhas, no telhado. E como que a gente colocou esse material? Foi através de uma telinha que foi instalada no cano mesmo, e aí a gente abre um buraquinho no cano para ser retirado aquelas folhas, aqueles resíduos que foram acumulados ali, para não atrapalhar a passagem de água. Pode passar. E aí, o detalhamento da ligação entre as caixas já dentro dos reservatórios, que tudo tem que ser muito bem pensado, até para o uso, na hora do uso, como a altura das torneiras, né? Você não pode pôr uma torneira muito baixa, tem que ser pelo menos uma altura para conseguir colocar um balde, também calculado para ter uma pressão mínima para a vazão da água que sai do reservatório. O suporte para os reservatórios, no nosso projeto a gente optou em fazer um suporte de cimento mesmo, com tijolos, porque foi o mais viável para a gente. E aí, como as meninas falaram também, a gente tem que ser adicionado o reservatório de descarte, que é aquele reservatório que vai captar aquela primeira água da chuva, que vai ser uma água muito impura, talvez com uma cor mais escura, e aí essa água é primeiro captada para depois ir para os outros reservatórios para tornar a água mais limpa, mas não potável ainda. E dentro do reservatório também, para minimizar esse excesso de sujeira, a gente adicionou esse redutor de turbulência, que é simplesmente um cano, né, que no final a gente coloca um joelho para a água não chegar com muita pressão e não levantar aquela sujeira que foi sedimentada no fundo da caixa. Também é muito importante o extravasor, porque para sair aquela água em excesso, né, como a Marina falou, tem meses que sobram muita água por causa do tamanho do reservatório. E também um outro item muito importante são as saídas de limpeza. Na hora, como tem que fazer a limpeza de todas as caixas, sempre é importante ter o registro para sair essa água suja na hora da limpeza. Pode passar, né? E aí, agora falando também da parte prática mesmo, que foi a execução. Primeiro começou lá com a montagem da estrutura, né, que como falei, para o nosso projeto foi mais viável a estrutura de cimento, né, mas como a Marina mostrou, outros projetos pode ser basicamente um tijolo ou uma madeira, isso varia muito. E falando da parte da montagem mesmo do reservatório, nós contamos com o Alberto, que foi um bombeiro hidráulico, aí que ajudou muito a gente, porque o projeto era muito grande. E é isso. Primeiro, tem nós começamos com a passagem das tubulações, né, porque o nosso projeto, a gente reaproveitou os canos verticais, e aí depois a gente teve que fazer a instalação dos canos horizontais, e depois montar em si os reservatórios, né? Igual no corredor,
montar em série e na horta montar o reservatório de 5.000. Quer complementar, Marina? É só, tipo assim, mais a título de um bate-papo aqui, né? A gente contou muito com a ajuda, né, do Alberto. Então, como o Diego falou, né, o projeto foi realmente um projeto muito grande para a gente. Então, ele foi realmente, assim, essencial, né, para a gente conseguir desenvolver, assim como outros membros do núcleo, né? Então, não só a gente aqui da equipe, mas a gente juntou aí esforços para a gente conseguir. Então, é um exemplo, assim, de, se um projeto grande desse, né, a gente conseguiu montar com a ajuda da Alberto e tudo, nada impede de que a gente monte um, né, em casa. Vocês podem montar também em casa, tem vários materiais também pela internet também que podem ajudar a guiar também. É numa escala reduzida, né? É muito mais simples, mas para mostrar assim que a gente consegue, sabe? Então, assim, os canos não tem nenhum mistério, sabe? O material que era tudo enorme, então a gente teve um pouco de dificuldade, né? Mas normalmente não tem mistério, você usa aí uma serra copo para fazer os furos na caixa, lixa para lixar os canos, cola, eu esqueci o nome dessa ferramenta aqui, né? Mas para apertar os registros. E assim, serrinha, não precisa ter material elétrico nesse sentido, né? Para fazer os cortes em escala, né? Para dentro de casa e tudo. Dentro de casa é ótimo, né? Para escala residencial. E acho que resumidamente é isso, né? É engraçado porque a gente acabou de instalar e ao mesmo tempo tá muito fresco na cabeça, mas por outro lado, tipo, foi muito trabalho, né? Mas assim, foi muito, muito gratificante, foi uma experiência muito, muito interessante, assim, muito engrandecedora. Acho que para todo mundo que participou, a gente aprendeu muito. E assim, né? Depois aí nas dúvidas e tudo, vocês podem perguntar mais detalhes também, que a gente está com muita coisa na cabeça nesse sentido. E aí, o resultado é só para mostrar os reservatórios prontos. Como a gente falou, a gente dividiu em duas áreas de captação. Uma que é a da horta, que é esse grandão aí de 5.000, com o reservatório de descarte ao lado, que é o de 500. E na outra parte, no corredor, os 3 reservatórios de 2.000 litros, que nós colocamos ele em série, na ligação de uma forma que todos encham iguais. Isso, quer complementar? E é isso assim, né? A gente vê que pela foto, a estrutura, né, que o Diego falou, que a gente utilizou estrutura, né, de concreto mesmo, mais por causa do peso das caixas, porque em escala, né, caseira dá para improvisar com outros materiais. E assim, vai ser muito bom para a escola, porque vai conseguir manter essa horta aí o ano inteiro, né? Vai ter esse armazenamento de água, se tudo der certo, né? Não tem por que não. A chuva tá aí, é um pouco imprevisível, mas por outro lado, né, um pouco previsível. Mas com certeza aí vai ter um impacto muito positivo para a escola nesse sentido. Para a lavagem ali também de piso da quadra, com certeza também vai fazer bastante diferença, economia de água. Um exemplo muito bom também para todos os alunos, né, funcionários todos da escola. Eu acho que é uma iniciativa assim que tem tudo, né, para se espalhar e tudo, a gente divulgar esse projeto, fazer em outros locais. E no mais, assim, é isso, né? A gente fica olhando, dá um pouquinho de orgulho assim das fotos, do resultado final. E assim. Só para falar também do uso e manutenção, né? Que é muito importante sempre manter as tampas fechadas para não entrar sujeira também, perigo com focos de dengue. É importante também sempre fazer a limpeza, pelo menos de forma anual, dos reservatórios e das calhas. Ter atenção no manuseio dos registros, das torneiras, porque por mais que o material seja bom, né, pode ressecar com o tempo, né, tá sempre tomando um cuidado. Também a troca das telas mosqueteiras naquele filtro que a gente montou, porque com o tempo ela, como é um material de plástico, né, com o tempo ele pode ressecar. E atenção muito importante também ao uso da água, porque essa água não é uma água potável, né? Nós vamos na escola, o uso vai ser para lavagem de chão e também para horta, mas para horta pode, porque os alimentos têm que ser lavados, né, antes de serem consumidos. Então é sempre importante saber que essa água não é uma água potável.
Isso, e aqui eu só coloquei essa foto aqui para ilustrar um pouquinho essa questão da limpeza, né, dos reservatórios, porque como já foi explicado, né, essa água da chuva, principalmente, né, no reservatório inicial, ela vem ainda com sujeira, e por mais que seja retirado antes, né, sujeira mais grosseira, as folhas, os galhos, alguns sólidos assim maiores, entra sujeira menor. Então só nessa primeira chuva, né, tudo bem que a gente estava aí muito tempo sem chuva, realmente deu uma lavada sinistra no telhado, a gente já pode ver aí essa sujeira decantada no fundo. Então a tendência é realmente que ao longo, né, dos meses, essa decantação, né, essa sedimentação realmente vai ficando uma camada bem grossa aqui no fundo, que tem que ser limpa, né? Pelo menos anualmente. Eu acho que é interessante, a gente vai enviar um manual, né, para ela direitinho. Mas ficar realmente assim, para quem for fazer o sistema e tudo, né, de olho nesse fundo das caixas, porque varia muito também do local, né? Então, por exemplo, lá na escola, no Marilândia, a região ali em volta, né, tem muita obra, morro alto, terra, né, aparecendo, então acaba que é um fator assim a mais, né, para ter mais poeira no telhado e tudo, que vai, né, vir com a água e vai sedimentar. Então, aí frequentemente, seja anualmente, seja a cada 6 meses, tem que ser feita a limpeza para retirar essa sujeira aí do fundo. E aí uma foto para mostrar mais ou menos como já ficou com um dia, né? E é isso, gente. Acabou que foi mais rapidinho do que a gente imaginava, mas esse foi todo o nosso, né, andamento do projeto aí, que durou bastante tempo, mas foi assim, muito, muito, muito satisfatório para a gente. A gente agradece muito aí o convite por ter convidado a UESC para fazer esse projeto e estamos super disponíveis para próximos aí pedidos, próximas demandas, próximos projetos e muito animados também. Muito obrigada em nome de todos. Já conhece aqui. Pode ficar congelado? Pode ir. Maravilha, hein? Maravilha. Parabéns, hein, pessoal? E abro para perguntas. Quem tiver. Desculpa. A hora é agora. Então, eu ia fazer mesmo algumas perguntas, mas no finalzinho o Diego respondeu todas as minhas perguntas. Por isso que eu falo que o aluno tem que estar até o final, né, Diego? Na verdade, tinha a ver com essa questão que quando vocês apresentaram o projeto e vocês disseram que já tinham aproveitado os condutores que já existiam, eu fiquei preocupada com a questão dos filtros, né? Que aí vocês cortaram o cano e fizeram os filtros. E aí eu ia justamente perguntar, porque pelo que eu entendi, esses filtros precisam de manutenção, né? E aí é interessante porque a gente vai mostrar isso para o funcionário da escola que vai fazer essa manutenção desses filtros, né? Dessa tela que for necessário a gente trocar. Realmente ali é uma região que tem venta muito e traz muita folha para as calhas, então eu acredito que quando der uma boa chuva, né, que o volume aumentar um pouco, vale a pena a gente dar uma olhada nesses filtros praticamente uma vez por mês, porque pode ser mesmo que caia muita coisa ali, né. Outra coisa que eu ia perguntar para vocês também, que gato escaldado tem medo de água fria, era justamente se as caixas, elas têm registros, cada caixa tem o seu registro de fechamento da água, certo? Uhum. As caixas de água potável da escola são 4 caixas de 5.000 litros. E quando elas foram feitas, só colocaram um registro. E aí a gente teve uma delas... passou por um processo de ter um rasgo e nós ficamos sem água na escola para arrumar uma caixa, porque nós tivemos que fechar as 4 para conseguir arrumar uma. E aí depois a gente aproveitou e fez o serviço de colocar registro em todas elas, porque hoje qualquer coisa que acontecer, eu isolo só uma, eu não tenho que ficar com a escola parada sem água, né? Então, isso é importante, por quê? Porque, como vocês mesmos falaram, peças racham, o sol é forte, trinca, né? E se acontecer alguma coisa, eu já sei que a gente consegue isolar essa caixa. Nós não vamos ter esse problema que eu já tive em cima ali, né? Na verdade, assim, você tinha perguntado de registro, né? Na verdade, a gente fez a instalação de registro em cada caixa para fazer a limpeza das caixas. Só que a gente pensou nessa situação, né, delas estarem em série, de realmente encher
estão por vasos comunicantes, né? Então elas vão estar enchendo realmente juntas, mas no início, né, por conta de fazendo os materiais, mencionando tudo, a gente acabou não colocando o registro entre as caixas, porque as peças, né, da Tigre e tudo, a gente estava muito em cima do orçamento na época. Sim. Então acabou que entre as caixas a gente não conseguiu. Pois é, de 60 milímetros ali estava bem complicado na época. Não sei se vocês têm noção de preço, né? Mas assusta um pouquinho. Esses diâmetros maiores, assim, né? São mais Todas as complicadas. notas que vocês passaram nas minhas mãos. Então eu tenho as noções de Pois preço. Então, assim, acabou que entre as caixas a gente não colocou registro. Mas, assim, a gente pensou, assim, nessa questão e eu acho que fazendo essa limpeza, assim, como eu acho que as limpezas vão ter que ser feitas juntas realmente, né? Esvaziar as caixas, elas vão estar igualmente distribuídas nessa sujeira no fundo. Acaba que realmente o ideal seria, né, ter o registro entre as caixas, mas por enquanto a gente vai ficar devendo nesse sentido. Não tem problema, só preciso saber disso até para eu saber como é que a gente lida com isso, Não, né? mas assim, tendo qualquer problema, né, eu vou entregar tudo direitinho, a gente vai entregar para a Letícia o manual, a gente vai estar sempre disponível aí para o contato, fazer alguma visita de retorno, qualquer problema que tenha, até agora mesmo, né, a gente terminou o sistema ontem, então a gente vai testar ainda, né, com uma chuva forte, vai chegar, qualquer vazamento que tenha, alguma coisa nesse sentido, a gente já está, né, preparado e aposto para resolver, seja até um vazamento, às vezes, numa caixa d'água, né, isso é importante, como eu falei, a gente está sempre em observação, tanto para o quesito para limpeza, né, tanto para esse quesito também de algum problema. Então, se surgir alguma rachadura, algum vazamento nesse sentido, é interessante observar. Então, por exemplo, acho que anteontem, eu não lembro mais, a gente reparou nas caixas do corredor que a gente acabou primeiro, que um dos registros, acho que 2 dos registros, não estavam bem fechados. Então, estava pingando bem devagarzinho. Então, assim, é interessante você sempre observar, porque às vezes você vê o chão mais molhado, algo nesse sentido, e já pode até entrar em contato com a gente, porque tem maneira de vedar essas caixas, sabe? Tem alguns truques, entre aspas, que dá para fazer e minimizar essas questões, né? Porque realmente o ideal é ter registro entre as caixas, mas a gente dá para ter jeito, sim. Então, beleza. Então, já fica aqui a minha deixa para vocês. Eu tenho uma caixa parada de 5.000 litros que está rachada, isolada, e aí já fica a deixa para vocês me ajudarem com relação a isso, porque, assim, na verdade, eu acho até que eu sei como é que essas coisas estão acontecendo. É uma caixa muito difícil, de onde ela está, ela é muito difícil de fazer a manutenção e a limpeza dela. E às vezes as pessoas, ao entrarem nela para fazer a limpeza, porque é preciso entrar nela, acabam rachando a caixa. Eu acho que foi uma das vezes que ela rachou, foi isso. Uhum. Foi porque a pessoa precisou entrar dentro dela e aí eu acho que ficou em pânico. Foi até por conta desse comentário, Raquel, que a gente comprou a caixa com a tampa móvel, porque vamos comprar aquela... Lembra, Marina, logo no começo que a gente falou que eu não queria aquela caixa que a entrada era estreita? Foi por conta da experiência da Raquel. As lá de cima são assim. E aí é difícil demais arrumar uma pessoa que topa entrar dentro dessas caixas, fazer a limpeza, porque entrar é fácil, o negócio é sair lá de dentro, né? E aí eu acho que a pessoa deu uma apavorada e aí acabou trincando a caixa. E a gente isolou. Mas a escola consegue ficar bem com 15.000 litros, né? Mas a grande questão é essa mesmo. Minha preocupação é a futura, né? Porque pra vocês terem uma ideia, não só essas caixas, mas as 4 caixas que estão lá em cima, que são de água potável, a gente praticamente precisa fazer a limpeza de 6 em 6 meses. Porque como São Pedro é uma região abastecida pela represa, e a represa tem um nível muito baixo, quando entra nesse período de seca, a água vem muito suja. Ela vem com muita coisa. Então, o fundo da caixa fica assim, é assustador. Às vezes, as imagens que os meninos fazem para mim do fundo da caixa, sabe? Então, de 6 em 6 meses a gente tem que limpar a caixa. Não pode ficar mesmo, não pode passar disso. E aí a gente vai ficar de olho nessas outras aí. E uma outra coisa que eu queria, por último, dizer para vocês, nada mais do que agradecer a parceria de vocês aí conosco. Essa era uma ação que a gente vinha buscando fazer há muito tempo, né? Com o dinheiro que a Letícia e o Marcos ganharam no financiamento do Acatu. Só foi possível porque a mão de obra de vocês
veio dessa forma, da forma voluntária. Se a gente tivesse que pagar tudo, a gente não tinha conseguido fazer todo esse movimento, né? Mas eu também fico muito feliz de saber que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem projetos como esse, como o de vocês, e ver vocês, né, aí se formando e já nessa lida com as comunidades, nesse trabalho de enfrentamento da realidade, que é o que a gente tem nesse país. Então, isso para mim é muito gratificante, até porque nós somos professores, né? Então, isso é muito gratificante ver esse trabalho acontecendo. E aí, o que vocês precisarem da escola também, em termos de depoimento, de trabalho, de apresentação, a gente está aí à vontade de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela dedicação de vocês nesse trabalho tão lindo que vocês fizeram lá com a gente. Ah, perfeito, que isso. Prazer é todo nosso aí. Podem ficar à vontade, gente. Qualquer pergunta aleatória aí, não tem problema. Se quiser que a gente volte a algum slide específico, tá tranquilo. Eu penso que é o funcionamento mesmo que a gente vai ter, assim, né, mais precisão da grandeza do projeto, né? E principalmente no inverno, que a gente tinha um problema quando o projeto funciona à tarde, normalmente era o tempo de diminuição do fluxo de água para o bairro. Então era o tempo em que a gente também precisava de estar com as crianças na horta. Então era um duplo problema, né? Porque tinha diminuição do fluxo da água e a gente precisava de molhar a horta, né? Na época da seca. É uma preocupação sempre. Mas eu achei que ficou fabuloso. Nossa, estou doido para começar a usar. Quando a gente montou o projeto, né, Marina, a ideia era também que tivesse essa parte, uma parte menorzinha, igual eles montaram bem no comecinho, que eles já montaram em outro sistema, para que a gente mostrasse para a comunidade também, porque todo o projeto era teórico, prático. Então, eles também tinham montado um sistema para fazer lá na escola com aquela calha lá da frente, Raquel, do telhadinho novo, sabe? Que já a gente está jogando na rua, a gente ia dar um jeito de mostrar, mas não conseguimos devido à pandemia, mas eu não desisto não, tá? Bom dia. Oportunidade para inaugurar é o que não vai faltar. E calha para descer água também não, porque na escola o que mais tem é calha com água descendo. Então a gente pode até priorizar qual será a próxima, né? Porque realmente o que mais tem é calha com água descendo. Perfeito. E a ideia, Letícia, de dar um upgrade lá na caixa, fazer uma pintura, eu acho legal também. E uma outra coisa que eu estava pensando aqui, que eu acho que é necessário, é que, assim, não só a plaquinha da água não potável, mas a gente também pensar numa placa que faça o registro da participação dos Engenheiros Sem Fronteira e da Acatu, né? Eu acho que a gente precisa também, porque as pessoas que olharem aquilo ali e que vão conhecer só o resultado, precisam ter o conhecimento do processo. E aí, eu acho que a placa ajuda também nesse... eu até comentei com a Letícia que hoje... Desculpa interromper isso que eu estava falando. Eu até comentei com a Letícia que hoje, né, Letícia, que a gente estava pensando, assim, numa plaquinha nesse sentido. O ESF começou agora, né, a gente tem uma plaquinha dessa, estão começando a espalhar por aí também com outros projetos. Então, a gente está pensando realmente em adaptar um pouquinho, colocar também ali a colaboração, né, do Alberto, que, nossa, foi mais do que essencial, né? Então, também, assim, pois a gente está super pensando não, né? A gente está desenvolvendo isso aí, em breve alguém aparece aí para a gente fechar isso daqui a pouquinho, né? Realmente. A minha pergunta é sobre aquela reserva da água suja. Depois que ela ficou separada, vocês vão limpar e reutilizar ela ou ela vai ser descartada? Isso, bom que você perguntou, pelo visto a gente esqueceu de falar, né? Então, essa água,
ela tem que ser descartada basicamente a cada chuva, né? Só que o que acontece? Se for o período chuvoso, né? E chover um dia, chover o dia seguinte, chover no outro, não tem problema manter, porque qual que é o propósito dela, né? É limpar o telhado, essa água inicial que vai literalmente lavar o telhado, tirar essa sujeira de cima que tá ali acumulando e vai ser descartada. Então, assim, a gente até viu eu não lembro mais onde que a gente viu, mas foi num livro, uma literatura assim confiável, né? Que se for dentro de 3 dias, assim, a chuva, né, do próximo dia, não tem problema realmente deixar na caixa, mas a princípio ela vai ser sempre esvaziada. Então, choveu, acho que anteontem, não lembro que dia choveu, né? Encheu a caixa. Então, ó, já está na hora de esvaziar para na próxima chuva, quando for limpar o telhado de novo, no caso, né, a própria chuva limpar o telhado, vai passar pela caixa de descarte primeiro, para depois encher os reservatórios que a gente vai usar. Então, tem que estar sempre sendo descartada assim. Mas e se por acaso ela encheu e alguém esqueceu de esvaziar e ela continua enchendo e transbordar, vai ter algum problema para a horta? Não, não tem problema nesse sentido, por quê? Porque a sujeira, né, que está lá em cima do telhado, que vai cair no reservatório, ela vai, como a gente falou, se decantando. Então, assim como pode acontecer, né, nos reservatórios realmente que a gente vai armazenar água, vai estar acontecendo no primeiro, que é o de descarte. A diferença é que ele está realmente com uma quantidade muito maior. Então, no caso, por exemplo, da gente não esvaziar, vai decantar, choveu de novo em cima, já vai partir direto enchendo as próximas caixas e vai decantar mais sujeira em cima. Então, o ideal é que realmente não se acumule, porque a água está realmente mais suja. Mas, assim, se acontecer de esquecer, uma vez ou outra, não tem problema nesse sentido, não. E sempre lembrar, a água não é potável. Então, assim, seja esquecendo, seja não esquecendo, eu vou ficar repetindo isso várias vezes, a gente vai colocar a plaquinha lá na hora, mas o pessoal lembrar. Que a gente terminou, né, o sistema do corredor antes, e a gente chegou até a usar um pouco da água, né, para lavar, encher o balde, pegar pano, essas coisas, e ela sai com uma aparência muito limpa, assim, sabe? Pela torneira, a gente pega na mão, você fala, nossa, essa água tá muito limpa. Aí você enche o balde branco, você vê que ela não tá limpa, você já vai tomando cor da água, né? Então, assim, por mais, né, que ela saia aparentemente limpa, por mais que ela decante um pouco tudo, a gente vai ficar sempre batendo nessa tecla aí, e até que fui além, né, da sua pergunta. Mas qualquer coisa pode falar. Mas como, outra pergunta, como o nível do bico da torneira, vai ter algum encaixe certo para a mangueira ou aquele encaixe lá ele serve para qualquer uma? Tem um encaixe para mangueira, sim. Aí, como eu falei, não sei se eu abro aqui de novo. Eu vou tentar falar, se você quiser, eu abro aqui de novo. Cada caixa tem um registro, realmente não é adequado para torneira. É aquele registro maior de 60 milímetros de diâmetro, ou 50, acho que os do corredor são 50 e de fora 60. Mas todas elas, no caso todas elas, né, dos 2 espaços, no de 5.000 da horta e no corredor, uma das de 2.000, porque não faz diferença, né, qual delas for, tem uma torneira também, daqueles normal, com biquinho para encaixar mangueira. Tem até um espaço lá para colocar cadeado, dependendo da época aí, se alguém achar que é conveniente. É uma torneira normal mesmo. Ah, tá. Pode ficar à vontade aí, gente. Eu queria perguntar uma última coisa. Se a equipe, Letícia, se você preparou eles emocionalmente e com o tempo, para quando a gente tiver com os alunos, se eles sabem que eles vai chover convite para eles falarem com os alunos de todo o sistema de novo, e de novo, e de novo. Está combinado já. É parte do contrato, né, pessoal? Porque veja a diferença. Ver eu e Letícia, a Raquel falando, vai ser uma coisa. A Asa, que está aqui, eu vi. Mas quando são o pessoal jovem, né, não estou falando que quem faz projeto é só jovem, não. Né, mas é diferente, sabe? E a gente gosta muito disso lá, assim. O pessoal vai falar, vai interagir com a turma. Aí já fica o convite, né, Letícia? E a combinação. Claro, com certeza. A gente já estava super na expectativa, a gente tinha já programado esse papo aqui de hoje, a gente já tinha separado até em idade, que a gente estava pronto já em algumas abordagens diferentes, tinha pensado algumas ideias até de aquela spoiler, né? De colocar a mãozinha com tinta na caixa, a gente pegou aí algumas ideias com outros núcleos, né, dos Engenheiros Sem Fronteiras. A gente está super disponível e super animado para esse papo presencial, né, se for possível.
Ah, que bom, Marina. Obrigado, viu? Obrigado, Nada, Diego. que Obrigado, isso. Cris. Obrigado, Letícia. E a Letícia, Calil, todo mundo. Tem 2 Letícias hoje. Pois é, a Marina, o Diego, que foi os 2 que eu mais lidei. O Diego fez várias visitas lá, né, Diego? Ao longo do que a gente foi. Quando estava com o pedreiro, principalmente, o Diego fez as visitas comigo, os cálculos foram feitos pela equipe toda, depois teve uma outra equipe que fez a montagem, então foi um trabalho realmente de equipe. E assim, antes, né, quando a gente fez o convite, acho que foi no começo do ano, né, a ideia era que eles também viessem fazer intervenções na sala de aula junto com o professor de matemática. Então, aquele cálculo que fez lá da calha, do ângulo bonitinho, era um cálculo, não aquele outro cálculo monstro, mas o primeiro cálculo de altura, aquele cálculo dá para ser aplicado no nosso nível, né? Mas, né, as coisas esse ano não saíram como a gente planejava. Mas se tudo correr bem, vocês estão em que período vocês estão ainda? Deixa eu saber quanto tempo eu tenho que aproveitar vocês ainda. A gente tá por aí, tá meio misturado. É, muito tempo. Tem muito tempo, Diego. Isso aí não esquenta, não. Não, porque é só a gente voltar até aluno. O Luiz Gustavo, que está aqui, ó, esse PH gado aqui embaixo, é nosso aluno. Que nome é esse, Luiz Gustavo? Ficou difícil. Não, é por causa que meu amigo queria que eu fazia um canal para ele, aí eu fiz pela minha conta mesmo, para não ficar difícil. Aí ele colocou esse nome. Para professor é difícil falar sem rir, tá? Mas igual que você falou, aqueles cálculos lá da calha, se a gente fosse fazer aquilo dentro da sala de aula, a gente ia ter que quebrar a cabeça. É tranquilo, vocês vão ver. Assusta um monte de letra, né? Mas dá tudo certo, gente. Tem erro, não. Então, e aí acho que agora, Marina, a partir que a gente já resolveu esse primeiro problema, que era a nossa falta de água, porque essa época do ano agora, já teve vez da Raquel teve que comprar caminhão-pipa, né? E caminhão-pipa vai para dentro da escola, não tem jeito. Ou é lavar a louça na cozinha, ou é lavar a horta. Infelizmente, a gente ficava sem água. Mas agora, para os próximos anos, a gente vai até começar a pensar num sistema de irrigação, porque não é legal irrigar no horário que a gente trabalha. A gente trabalha entre 12:30 e 3:30 da tarde, então não é legal. Então, a gente vai até pensar num sistema de irrigação, que a gente possa ligar de manhã, até por gotejamento, aquilo que a gente já estava conversando, para a gente aproveitar o máximo da água que a gente quer e produzir muito bonito, né? Que os meninos, os nossos alunos são lindos, né? Né, Luiz Gustavo? Você vai ter que voltar para trabalhar com a gente, né? Lembrando desse caso aí que a Raquel teve que comprar caminhão-pipa, você lembra disso, quando a escola ficou sem água? Que suspendeu a água há um dia, que você nem gostou? Nossa, aquele dia que aí não levou garrafinha. A gente passou um aperto lá, agora já está quase resolvido. Agora só falta resolver, a gente poder resolver a vacina, para a gente poder ter aluno que a caixa a gente já tem. É verdade. Um pouquinho de paciência. Quando for, vai estar todo mundo doido também, né? Vai estar todo quanto é lugar ansioso aí para fazer um monte de coisa que estava devendo, todo um monte de ideia presa aí esperando presencial, né? Vai ser sucesso, gente. Vamos segurar mais um pouquinho que a gente chega lá. É isso aí. Vamos chegar vivo, né? Mais importante, né? Todo mundo com saúde, que aí a gente chega até o final, a gente se cuidando, né? Gente, mais alguma pergunta? Só uma outra pergunta. Sabe aquela mina que tinha ali atrás ali? Aquela na lateral que vai pela ruazinha do lado? Se abrir ela e conseguir puxar água para cima, será que ela também dá para fazer esse mesmo sistema? Marina, a gente tem É qual? Eu não localizei.
Você lembra onde que tá, lá onde você montou a caixa dos 5.000 litros? Lá onde tinha um banheirinho lá atrás, aquele banheirinho, um banheirinho de pedreiro que eles montaram, não recomendo entrar. Lá tem uma mina que nessa época do ano ela vaza por ali. Essa época não, né? E aí o Luiz está perguntando se a gente fizesse um poço, alguma coisa, se a gente poderia reutilizar essa água. É isso, Luiz Gustavo? Sim. Mas ela não é naquele canto, não. Onde que é? Onde que sai a mina, Marcos? Tinha um buraco, né? Não, esse buraco a gente fez naquela época para tentar captar aquela água que ficava ali circulando no brejo ali, que formava dia de chuva, né? Tanto que na época da seca ele secava. Mas ali tem duas minas. Na verdade, tem uma mina que brotava naquele terreno ali do lado, que tem aquele conjunto de condomínio. Essa mina foi encanada e ela cai ali no esgoto, ali no final, no início da rua, na esquina da horta, ali onde tem as bananeiras. E do lado, no loteamento do lado ali das bananeiras, né, a mina também, ela mina ali. Então, a nossa ideia no futuro, quem sabe, é descobrir um jeito de trazer já pode ser um projeto para vocês aí, ó, no futuro. Como é que a gente conseguiria trazer essa água para a horta e, consequentemente, no futuro, bem longínquo, ou próximo, bombear ela para a caixa quando a gente tivesse... Bombear é o mais simples, na verdade. O mais complexo ali é a gente tentar descobrir como que essa mina, como que essa mina, ela circula ali, essa água tá... Né? Mas, enfim, é uma boa prosa para uma próxima vez. Falando bem por alto, né? Porque falando assim eu fico um pouco perdida também. Mas pensando em água subterrânea, né? Tem algumas questões assim envolvidas. Tipo, não dá para simplesmente, né? Vamos pegar isso aqui, botar um poço e tirar a água. Então entra a questão de outorga, entra a questão da qualidade da água também, o fluxo de água subterrâneo, qual que é o sentido, o que tem antes, o que tem depois, vazão. Então, assim, falando bem por alto, né? Realmente é algo a ver direitinho, talvez... não sei se vê alguma coisa com a prefeitura, se já tem algum registro de alguma coisa ali, de água subterrânea por ali, mas assim, falando bem por alto mesmo, tá, gente? Porque eu nem lembro de nada nesse sentido lá, não. E acho que é isso, assim, a gente pode tentar depois ver alguma coisa, pesquisar, procurar e saber melhor. A gente tem... E, na verdade, assim, eu tenho uma preocupação porque a gente tinha muito essas águas, essas minas, porque lá no entorno da escola eram muitos morros e não tinha construção. Agora tudo está construído. Então, com o tempo, provavelmente essas minas vão acabar secando, porque a gente não tem um projeto de reflorestamento, vocês, né? A gente, da engenharia ambiental, estão mais... Com o tempo, a água vai acabar sumindo, né? Porque a gente não faz um uso inteligente da água, a gente vai passar cada vez mais dificuldade com a seca, né? Com a perda da água, que é o que nos aguarda os próximos anos. Um dia de cada vez. Felizmente, né? E isso daí também, dessa ideia que vocês teve, a gente vai usar água assim de uma forma menos poluente, né? É uma forma que a gente consegue, né, aproveitar, como os meninos apresentaram, né, uma água, entre aspas, né, para um uso menos nobre. Então, a gente vai estar deixando de usar, né, água potável, tratada, que chega tanto com custo, né, tanto de quantidade, qualidade, que passa pelo tratamento, né, da Cesama, que a gente vai estar conseguindo usar, eu esqueci o termo que você usou, né, mas é isso mesmo, a gente vai estar podendo usar menos nobre, menos limpa sem problema nenhum, porque por que não, né? Lavar um piso, irrigar uma horta, não é um caso da escola, né? Mas para captação de água de chuva na forma geral, dar uma descarga faz diferença como é que tá a água que vai estudar a descarga, sabe? Então, é nessa linha mesmo aí, o pensamento. Eu queria fazer uma pergunta agora mais pro lado da Letícia, que ela vai estar mais lembrada.
essa ideia que eles teve, Letícia, é quase a mesma ideia que a gente teve daquele filtro na garrafa ou não? Sim, sim, quando ela fala dos filtros que elas fizeram, porque a gente montou já uma vez um sistema didático, né? Onde que monta um filtrinho, uma garrafa PET. E aí a gente coloca bem uma água bem suja, né, Luiz? Uma água bem de barro. A gente pegou um Conta pouco aí, Luiz, já que você tá lembrado. Foi assim, a gente pegou uma garrafa PET, aí pegou brita fina e grossa, pegou gás, um montão de coisa. Aí fez pelo... como que eu posso dizer? Fez pela... Seguiu lá, né, os passos de onde ficaria cada coisa na garrafa. Aí a gente pegou um pouco de água, eu misturei com barro mesmo, fiz uma barraiada. Aí na hora que a gente jogava, passava por todo o processo e a água saía clarinha. Era impressionante. Isso menos. Não, saiu clara. Em relação ao que estava... É porque a gente fez um sistema de filtro mostrando como que é o processo de tratamento de água, mas isso já tem uns 3 anos, né, Luiz Gustavo? E você foi bem na memória aí. E, na verdade, aí aquele filtro clássico, né, com carvão, com brita, areia, algodão, e aí ele tá lembrando que colocou uma água bem barrenta e a água saía clara, mesmo assim não é potável. A ideia que eles fizeram... É uma ideia mais de guardar a água e não de filtrar. Isso que a gente fez nessa época é mais o sistema que a Cesama usa, só que a gente fez um pequenininho, o que a Cesama usa em grande escala para limpar a nossa água. Só que eles ainda colocam cloro, né, e outros produtos químicos, e a gente não usou, né, mas já dá para ter uma ideia de como limpa, né. Mas se a gente usasse menos produto químico, como você falou, essa água poderia virar potável? Então, algumas etapas a mais, porque na verdade, assim, na estação de tratamento de água tem algumas etapas, né? Eu nem fiz essa matéria ainda, mas não é só filtração. Então, tem filtração, tem decantação, tem... Isso, tem um monte de etapa que não só leva produtos químicos, né? Mas leva alguns outros processos físicos nesse sentido. Então, a filtração, né, que foi o projeto em mini escala na garrafa PET, é sim uma etapa, mas é apenas uma delas. Então, para realmente se tornar potável, ia ter que realmente ter as outras etapas, depende da qualidade da água que está entrando. Então, por exemplo, se você misturou muito barro ali, vai ficar mais complicado ainda você, né, querer uma água potável nesse sentido. Mas se você pega uma água, por exemplo, de um rio, até da água da chuva mesmo, se passar pelas etapas certas, né, não só a filtração, colocar cloro, ela pode sim ficar potável, mas são algumas etapas aí no caminho. Entendi. Bom, se a gente precisasse, assim, de beber essa água, em último caso, Luiz, um pouquinho de água sanitária e uma boa fervida já melhorava a nossa situação. Então, assim, num caso de acampamento... Passa um negócio mesmo na televisão que tem algumas águas de rio que solta até aquelas bolhas lá. Eles colocam um potinho ou uma garrafa mesmo. Teve um que ele colocou numa garrafa e colocou pelo sol, né? Ela ferveu, mas tem uns que faz o fogo mesmo, ferve. Aí eles fazem mais um monte de coisa lá para depois beber. Gente, então, a partir disso, eu me despeço, agradeço a todos, que a gente já está esticando demais, né? Senão fica cansativo também. Agradeço, disponibilizo, como a Raquel falou, para qualquer relato, igual eu já fiz uma vez para o Vitor Hugo, né? Qualquer relato que for preciso. Falei, né, como professora, que esse trabalho, não sei dentro da engenharia ambiental ou da civil, mas esse trabalho que acredito eu que seria um excelente TCC, não sei como funciona dentro do ESF, né, porque são TCCs divididos por muita gente, mas é um trabalho que vocês fizeram com excelência e eu agradeço muito mesmo. Nós agradecemos, né, porque resolveu o meu problema na horta, resolve uma parte do problema da escola e também, né, Luiz Gustavo, resolve nosso problema lá de a gente ficar todo ano plantando e na hora de colher a gente... É ruim, né?
Muito. É isso, gente. Eu agradeço a todos. Eu me coloco à disposição sempre que precisar, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite para todos vocês, viu? Boa noite. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Gente. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite, gente. Boa noite.